Oi, oi, comunidade, eu sou a Lai. Quando a gente começa a estudar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, o despertar, ele é inevitável. E hoje eu não vou falar em um sentido de despertar mais fechado. Ah, o despertar espiritual, o despertar do autoconhecimento. Não vou falar assim, vai ser o despertar em geral. Geralmente, a mudança que a gente enxerga depois do despertar acontece só na gente mesmo. O mundo continua do jeito que é, e isso acaba confundindo a gente um pouco. E pouca gente fala sobre como é viver na Matrix depois que você desperta. Como você faz para viver a sua vida depois que você desperta. Porque é muito fácil a gente lidar com a nossa vida dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, mas depois que a gente sai pro mundo, a história muda um pouco de contexto. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo que eu vou querer muito saber. A gente passa por vários despertares na nossa vida. Você não vai ter um despertar só e pronto. Tô super espiritual, me conheço horrores. Não é bem assim. O nosso eu, ele vai se moldando conforme o mundo que a gente vive. Então esse despertar, ele vai existir em várias ocasiões da nossa vida. E não é muito confortável quando você desperta e tem que viver no CLT e tem que viver sua vida normal. Porque assim, gente, realmente a única coisa que muda é dentro da gente. Para alguma coisa mudar no externo, vai levar um pouquinho de tempo ali. E enquanto você espera esse tempo, você vai ter que fazer algumas coisas. Eu vou te contar o que eu fazia para me manter consciente quando eu precisava sair de casa e conviver com outras pessoas. Eu tenho no meu braço essa pulseira aqui. Pulseira vermelha da Cabala, 7 nós. Normalzinha, gente, comprei na Shopee. E isso aqui me ajudava bastante, porque toda vez que eu me estressava ou que eu saía do meu eixo, era inevitável eu não olhar para o meu braço, né? Porque eu falo, eu gesticulo com a minha mão sempre e eu sempre trabalhei com o computador. Então eu via a minha mão quase o tempo todo. E isso me ajudava a lembrar que eu não podia mudar a energia que eu tava naquele momento. Outra coisa também, eu mudava o wallpaper do celular e do notebook que eu usava. Basicamente, você vai ter que transformar todo o seu mundo naquilo que você está focando agora. Tudo aquilo que você utiliza, ele vai ser focado para isso. Então, você muda o wallpaper do seu celular, do seu computador, para alguma coisa que te conecte com a sua espiritualidade. Se você está no seu desenvolvimento pessoal, a mesma coisa. Coloque fotos e imagens que vão te conectar com aquilo. O importante é você sempre ter um lembrete para te fazer acordar em alguns momentos que você não está muito consciente. E isso vai acontecer. Vai ter momentos que você não vai estar muito consciente, que você vai precisar que alguém puxe você pro seu eixo. Eu sei que é difícil a gente lidar com uma realidade que não está de acordo com aquilo que a gente quer. Eu não vou falar para você se afastar de todo mundo, eu não vou falar para você parar de frequentar os lugares que você é obrigado a frequentar, né? Não vou falar para você largar o seu emprego, mas assim, gente, tem pessoas que não estão mais alinhadas com a nossa energia. E é natural que você se afaste dessas pessoas, porque não vai fazer mais sentido para você. A conversa que você tem com essa pessoa não vai mais fazer sentido, o comportamento dessa pessoa também não vai fazer sentido para você. Eu não estou falando para você virar a cara para a pessoa, mas tentar ali se afastar um pouquinho, porque assim, gente, quando a gente tá num despertar e a gente continua no mesmo ciclo social, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, você vai acabar caindo. E a chance de você cair durante o seu processo é muito grande. Porque você já vai estar num ambiente que você já vai estar acostumado, você vai estar com pessoas que você já está acostumado. Então, quando você não muda suas atitudes, a tendência é voltar para aquilo. Então, poucas coisas na sua vida atual vão fazer sentido para o seu novo eu. E você vai precisar renunciar a algumas coisas. Vou te contar uma coisa bem pessoal. Eu criei um lembrete humano. Ai, como assim? Gente, toda vez que eu fico triste, ou que eu fico chateada, ou que eu fico brava com alguma coisa, o João, ele sempre lembra das coisas que eu normalmente falo, só que naquele momento eu não, sabe, eu não tô consciente. Ele acredita nessas coisas? Ele não acredita muito, mas ele sempre joga isso contra mim. Então, nesse momento, eu acabo meio que voltando ao que eu era. Então, quando você começa a se manifestar para outras pessoas dessa forma, elas vão, vai demorar um pouquinho, mas elas vão entrar de acordo com aquilo que você está fazendo. Se você está evoluindo espiritualmente e você vai ter outros comportamentos, as pessoas vão ver aquele comportamento e vai demorar um tempinho para elas começarem a refletir aquilo em você. E isso acontece inevitavelmente. Eu já despertei algumas vezes na minha vida, em vários sentidos. O meu primeiro despertar, ele foi espiritual. Eu comecei o meu desenvolvimento de despertar espiritual quando eu tinha uns 20 anos. Hoje eu tenho 23. 20? Acho que foi antes. Eu não tenho muita noção de tempo. Mas foi mais ou menos nessa idade aí, entre 18 e 20.
Quando eu tive o meu primeiro despertar, eu tive muita dificuldade em lidar com a Matrix. Porque eu não sabia que quando eu despertasse, o mundo ao meu redor iria desabar na minha cabeça. Eu não tinha essa consciência. Eu achava que despertar era uma coisa linda e que eu ia me reencontrar. Sabe, tudo aquilo que as pessoas vendem pra você, eu achava que isso ia acontecer comigo. Só que não é bem assim. Quando a gente desperta, quando a gente muda a nossa lente, quando a gente expande a nossa consciência, o mundo ele vai tentar te engolir. Ele vai tentar fazer você pensar da mesma forma que você pensava antes. Ele vai tentar te convencer que tudo aquilo que você vivia era melhor. Por isso que muita gente fala que quando desperta, a vida desaba. Porque são muitas camadas pra gente investigar. São muitas coisas que a gente tem que analisar na nossa vida. E não é muito legal. A gente percebe que as pessoas que não estão despertas, elas são mais felizes. As pessoas que não estão despertas, elas são mais contentes com a vida. Ou elas se conformam com alguma coisa ali. E quando a gente desperta, a gente acaba criando um senso crítico sobre a vida. Sobre por que aquilo está acontecendo. Sobre por que essa pessoa está agindo dessa forma. Como eu deveria agir. Porque uma pessoa que não está desperta, ela não pensa nessas coisas. Uma pessoa que não está desperta, ela não liga para as coisas que estão acontecendo. Ela simplesmente aceita aquilo e vive de boa. Mas depois que a gente desperta, a gente tem que enfrentar a Matrix de uma forma ou outra, senão ela vai te engolir. Se você não saber lidar com o seu despertar, a Matrix vai te engolir. E fica mais difícil viver depois do despertar. Você acaba vendo buracos na sua vida que você não prestava tanta atenção assim. É por isso que muita gente, depois do despertar, vai empreender, tenta sair do CLT, tenta, sabe, focar a sua energia em coisas só pra você. Não tô falando que pessoas que vivem no CLT não estão despertas, mas a chance disso acontecer é bem menor. Porque quando a gente desperta, a gente acaba focando a nossa energia em coisas que vão trazer frutos para nós mesmos no futuro. Então, o perigo que você corre depois do despertar é tentar empreender. É você focar a sua energia só em você e naquilo que vai fazer bom para você. Eu falo em perigo porque vai ser um processo ali que você vai precisar 100% da sua energia. É por isso que é normal algumas pessoas querem fugir da cidade, querer viver no mato. Gente, é normal quando a gente desperta, a gente querer se colocar num casulo que só a gente vive nele. Você não precisa se afastar do mundo pra você viver a sua verdade, pra você viver o seu despertar. Você pode conviver com as pessoas que você convive, você pode ter o trabalho que você tem, só que você só não pode vibrar na mesma sintonia que eles. Não é só porque você vai estar em outra vibração que aquilo vai se afastar de você. Na maioria das vezes, algumas pessoas que convivem com você vão mudar. E você não precisa fazer essas pessoas mudarem. Elas vão mudar naturalmente com o seu exemplo. Então, ou o mundo, ele se afasta de você, ou ele vai se moldar ao seu olho. Você não precisa mudar o mundo. Você precisa caminhar com ele e aprender com as coisas que ele tem a te oferecer. Então, curta o seu despertar. Mas é o que eu falei. Tenha sempre lembretes para você lembrar que você tá no seu caminho de autoconhecimento, no seu caminho de desenvolvimento pessoal. Sempre tenha os seus lembretes, que eles vão te ajudar muito no seu processo e vão te fazer olhar para a Matrix de um jeito diferente, vão te fazer olhar para o seu despertar de um jeito diferente. Então não precisa ter pressa para as coisas se moldarem. As coisas elas vão se moldar no tempo delas. Continua firme naquilo que você acredita. Continua firme naquilo que faz sentido para você. Que em algum momento o mundo ele vai se adequar à sua visão. E depois que a alma desperta, depois que a consciência expande, ela não volta ao normal. A tendência é ela se expandir a todo momento. Então quanto mais coisas você pesquisa, mais a sua consciência expande. Quanto mais coisas você pratica, mais a sua consciência expande. E a tendência é só essa. Você pode até cair na Matrix em algumas vezes, mas aquilo sempre vai voltar pra você como uma porrada do universo falando: "Ô, presta atenção nisso. Volta pra onde você tava". O universo ele vai sempre dar um jeito de fazer você voltar para aquilo que você era, pro seu despertar, pro seu autoconhecimento. Ele sempre vai dar um jeito. Pode ser de jeito bom ou de jeito ruim, mas isso vai acontecer. E lembre-se que você não é só um corpo, você é uma consciência vivendo uma experiência humana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo de hoje, eu vou querer muito saber. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, e eu vou ficando por aqui, e até amanhã.